Boa noite a todos. O assunto que eu escolhi da meditação dessa noite é um assunto que serve para mim, né? E creio que serve para todos nós. Com o capítulo que a gente estudou do ano profético dessa semana, né? Do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, foi comentado lá na igreja sobre o irmão M. Mas antes de mencionar sobre o irmão M, a gente já não ouviu, né? Aí vai ouvir agora. Mas nós vamos abrir e começar com a passagem de Mateus, capítulo 5, verso 5. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, já por esse verso, a gente sabe o assunto de hoje, né? O assunto sobre mansidão. O que é mansidão para vocês? Se alguém quiser responder, pode tirar o áudio. O que quer dizer mansidão para vocês? Domínio próprio. A mãe disse que é domínio próprio. E Cristo colocou... Pode falar, alguém quiser falar? É se manter calmo, não se irritar facilmente, não sair do controle. Do controle, não perder o controle. Domínio próprio, resumindo. Então, pelo que a gente estudou no capítulo sobre o irmão M, do Testemunhos para a Igreja, ele lutava para controlar fortes maus hábitos, que a gente comentou ontem na igreja. Por quê? Porque ele era irritadiço. Ele se irritava, né? Ele não tinha esse domínio. Ele lutava muito por ter mansidão, né? Saber se controlar. Ele, dependendo das situações, ele era combativo. Então, Deus mostrou para Ellen White, em visão, esse irmão e a mensagem que ele precisava receber dela, né? Então, ela veio com uma mensagem de repreensão. E muitas coisas a gente tem que colocar para nós, porque quantas vezes, para mim, né? Eu estou falando de mim, e quantas vezes eu perdi o domínio próprio, não soube me controlar, porque diante de certas situações, e mesmo em casa, né? Então, esse irmão M, ele também tinha esses traços, precisavam ser vencidos. Traços que muitas vezes em nós precisam ser vencidos. Diz que o espírito combativo dele era grande. E a irmã White disse que ele era, disse para ele, né? Você permanece tenso. Ele estava sempre tenso, como se alguém pronto para a luta, né? E preparado para refutar qualquer coisa que desse chance a ele, né? E aí ela disse que isso prejudicava a vida dele, retardava seu progresso espiritual. Então, eu não quero que a falta de domínio próprio, a falta de mansidão, afete a minha vida espiritual, né? E que cada um possa pensar nisso. Não quero que afete. A gente deve buscar, porque Jesus colocou no livro Meu Maior Discurso de Cristo, diz que Cristo coloca a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar no seu reino, né? Porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, vamos aprender com quem? Sobre o domínio, sobre a mansidão. Com Jesus mesmo. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, a mansidão estava com Cristo. Ele deixou todo o exemplo para nós. E ele convida nós a irmos a ele buscar. Mas como a gente consegue fazer isso? A mansidão, meus irmãos, ela é um dos atributos do fruto do Espírito Santo. Uma das características, lá em Gálatas, que a gente pode abrir, Gálatas, no capítulo 5, o verso 22. Queres ler, mãe? Então, eu leio. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão
temperança. Então, quem pratica essas coisas não tem a lei que condene, né? Que é o próximo verso, diz, contra estas coisas não há lei. A lei não condena se a gente tem esses frutos do Espírito. E a gente deve buscar os atributos, né, do fruto do Espírito Santo na nossa vida, porque é para o nosso progresso espiritual. Assim como a falta de mansidão, de paciência, ela retarda o nosso progresso espiritual. E na carta 258 de Ellen White, de 1907, diz assim, ó, em um estudo do maravilhoso Sermão do Monte, proferido por Cristo, ensinará ao crente quais devem ser as características daqueles que o Senhor chama de bem-aventurados. Então, se nós não vamos estudar o Sermão do Monte hoje e todas as bem-aventuranças, eu me ative só nessa, bem-aventurados os mansos. Então, se nós estudarmos esse sermão, a gente vai ver que ele nos ensina quais devem ser as características daqueles que serão bem-aventurados, bem felizes, porque estarão preparados para o reino dos céus. E no livro, também, O Maior Discurso de Cristo, o irmão White diz o seguinte, a natureza humana está sempre lutando por se manifestar pronta para a disputa. Não é verdade? Que cada um possa pensar em si mesmo, né? Se é combativo. Às vezes, acontece comigo, eu não sei muito responder numa situação em que eu sou pega de surpresa. E aí, aquilo ali faz com que a gente não está pronto para combater e não para manter a mansidão. E é isso que a gente deve de buscar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude sempre a ficar tranquilos. Lembrar que Jesus disse, aprendei de mim, que a gente possa aprender diariamente com Cristo. Aí diz assim, ó, mas aquele que aprende de Cristo esvazia-se do próprio eu. Palavra branda? Desvia o furor. Vai estar dizendo que a palavra branda desvia o furor. Então, se a gente quer aprender de Cristo, a gente primeiro tem que começar a se esvaziar, né? Porque o Espírito Santo, para habitar em nós, ele só pode quando a gente se esvaziou do eu, né? Do orgulho, porque é o orgulho que atrapalha muitas vezes. A gente quer ter razão. Então, é onde que a gente entra num combate. E a irmã White diz, esvaziar-se do próprio eu, do orgulho, do amor à supremacia, pessoas que querem estar em primeiro lugar, ter razão sempre, não deixe que outra pessoa não ponderam, né? Então, querem ter razão, que acontecia muito com o irmão M. Ele queria que a palavra dele fosse imposta. Ele tinha razão, ele tinha supremacia. E ela disse para ele que ele precisava desaprender muita coisa, para aprender novamente, aprender com Cristo, né? Então, o irmão White continua dizendo, então a gente tem que esvaziar-se do eu, do orgulho, do amor à supremacia, e aí depois disso, eu achei interessante a frase, e há silêncio na alma. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter paz. Vai ter a paz de Cristo. Porque aí não vamos estar ligando se o outro está com razão, se eu tenho razão ou não tenho. Eu tenho que manter a calma e agir como Cristo agia. Diz que o próprio eu é colocado, outra frase que eu achei muito bonita, o próprio eu é colocado a dispor do Espírito Santo. Então, isso tem um aprendizado grande, não é de nós, porque pela nossa natureza pecaminosa nós não conseguimos, mas com a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos nos dispor do Espírito Santo, deixar que ele nos use. Não é usar o Espírito Santo, mas que ele nos use. Na meditação matinal, A Caminho do Lar, do dia 2 de abril, diz que aquele que, em face de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter espírito calmo e confiante, rouba a Deus o direito de revelar nele a perfeição do caráter divino. Olha só. Cada vez que a gente se ira, perde a paciência, a gente está roubando a Deus. E se a gente está roubando a Deus, a gente está transgredindo o mandamento. Então, a gente rouba a Deus por quê? Porque ele quer se manifestar em nós, e ele quer transformar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja a semelhança de Cristo. Ter o caráter e a mente de Cristo.
Para que o Espírito Santo habite em nós, a gente precisa, como vimos antes, esvaziar-se, para que a gente fique ao dispor do Espírito Santo. Diz que a obra de Cristo, está na meditação Exaltai-o, de Ellen White, do dia 1º de maio, diz que a obra de Cristo era expor aos homens o caráter do seu reino, mostrando que nomes, posições, títulos não são nada, mas genuína virtude e um caráter santo constituem tudo à vista do céu. Então, Deus não está interessado que cargo eu tenho, tá? Que bens eu tenho, que posições, que títulos eu tenho, se eu sou doutora, se eu sou mestre. Ele não está interessado em título, ele está interessado em que a gente tenha uma genuína transformação, tenha um caráter santo, tá? Tenha genuína virtude. Para te ver, a virtude da mansidão é genuína, verdadeira, porque ela vem de Cristo. Ela não vem do inimigo. Vamos abrir em Sofonias. Sofonias, no capítulo 2, o verso 3, que diz assim, a mãe pode ler. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, pode ser. Porque aqui era uma profecia contra aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, né? Contra as nações. E Deus disse que antes que o verso 2 diz, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, antes que aconteça isso, não esperar acontecer, porque daí não tem mais solução, mas antes que aconteça isso, diz, buscai ao Senhor. Não é um grupo, é todos os moradores da terra, né? Buscai a mansidão, ele diz. Porque daí pode ser que nós não soframos a ira de Deus, porque estamos buscando, né, a perfeição dia a dia, buscando a santificação. Ela é uma obra de todo dia. E a mansidão, ela começa a ser manifestada aonde? Primeiro em casa. Se eu não consigo ter domínio próprio, mansidão com os meus do lar, como eu vou ter lá fora? Com outras pessoas? Então, a mansidão de Cristo, manifestada no lar, tornará felizes os membros da família. Está no maior discurso de Cristo, página 16. Então, ela começa em casa. E como diz o texto, os mansos herdarão a terra. Adão e Eva, eles, pelo desejo de exaltação própria, eles perderam o lar, perderam o Éden. E o pecado entrou no mundo. Então, Cristo está nos dizendo que a gente pode herdar de novo essa terra, é a terra renovada. Não essa terra que a gente vive, a terra de dor, de sofrimento. Em Salmos 37, Salmos 37, verso 11, diz assim, ó, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, é essa terra, terra prometida, pátria celestial, que nós desejamos, que nós almejamos, que nós buscamos, que Cristo, a morrer na cruz do Calvário, nos deu a garantia, nos deu o passaporte, né? Para herdarmos a salvação, termos a salvação toda de graça. Então, ele nos deu. Mas é o dia a dia, como foi mencionado já em 2 sermões no sábado, é o nosso dia a dia que a gente vai buscando a santificação, buscando a comunhão com Cristo, para colocarmos em prática, pegarmos esse passaporte, aceitarmos e fazermos o quê? A nossa parte e crer, aceitar, acreditar que Deus nos deu de graça. E ele pede para que a gente seja manso, para que a gente busque a santificação, para que a gente seja santo, se santifique a todo dia, tá? Que a gente se dedique a ele, que a gente esvazie do próprio eu. Então, a mansidão é uma atitude
quê? De coração, é uma atitude de mente, é uma atitude de vida, que prepara o caminho para a santificação. O que os irmãos acham dessa frase? Alguém quer fazer algum comentário? A mansidão é a atitude de coração, mente e vida, que prepara o caminho para a santificação. Como que ela pode ser uma atitude de coração e mente? Porque coração e mente é a mesma coisa. Vamos ver em 1 Pedro 3, verso 4. Primeiro Pedro 3, verso 4 diz que: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A gente sabe que os versos anteriores, Paulo está dando conselho, tá? Sobre o adorno, sobre a mansidão, que o adorno, que as mulheres, em vez de se enfeitarem, né? Elas gostam de se enfeitar externamente, mas que internamente, do coração, Deus aprecia isso, um espírito manso, um espírito quieto, é precioso diante de Deus. Então, isso quer dizer o quê? No nosso caráter, nós temos que transparecer a habitação do Espírito Santo em nós. Então, a gente vai procurar, vai o quê? Ter as virtudes do Espírito, do fruto do Espírito Santo. E entre uma delas é a mansidão. Segundo Timóteo, no capítulo 2, segundo Timóteo 2, verso 24 e 25, diz que: e ao servo do Senhor não convém contender, quer dizer, não convém a gente ficar discutindo, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, aqui, nós vemos uma atitude de vida, porque mesmo diante daqueles que resistem, que não querem ter o conhecimento, que às vezes a gente vai levar a palavra, pessoas que distratam, pessoas rudes, a gente vai mostrar que é um seguidor de Cristo, que é um servo de Cristo, mantendo calma nesse momento. Então, vem a ser o quê? Uma atitude que prepara o caminho para a santificação. A gente vai procurar, com a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, porque, como eu tenho falado, é uma virtude do fruto do Espírito. Então, de nós mesmos, nós não vamos conseguir, por nosso próprio esforço, mas a gente, unido ao Espírito Santo, unido a Deus, a gente mantém uma atitude na vida de mansidão. Em Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim, ó: por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, a palavra foi colocada em nós. Então, essa virtude, que é uma virtude do fruto do Espírito, ela vem em nós através da palavra, através do estudo, através que a gente recebe a Cristo em nossa vida e se prepara para receber o Espírito Santo. Porque senão nós não teríamos essa virtude. Voltando aos versos, lá o verso 19, Tiago diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, muitas vezes, a gente é pronto para se irar, pronto para falar um monte e ouve depois. Aí, muitas vezes acontece que a gente se arrepende, porque depois, quando tu está tranquilo e volta a calma em ti, tu vai ver assim, puxa vida, falei tanta bobagem, falei o que não devia, porque Deus não ouviu o que Deus está pedindo de nós, que a gente seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, manter a mansidão, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Então, se nós nos irarmos, perdermos a paciência, não tivermos mansidão, a gente só tem o declínio, assim como foi falado lá para o irmão M. Ele estava declinando, e ele tinha uma luta com ele. E toda aquela repreensão da carta, como nós vimos, que o irmão White mandou para ele, teve fruto, porque ele agradeceu e pediu ajuda realmente, e realmente reconheceu que ele estava precisando, porque ele já vinha lutando contra isso. E aí, quando a pessoa reconhece que é dependente de Deus, dependente do Espírito Santo atuando na sua vida, aí ela recebe a justiça de Deus. Porque ela consegue ajuda, mas é que não vem de si. Porque a gente realmente, a gente não tem domínio próprio. Nós, a nossa carne, tá? O nosso lado carnal. Mas, como Paulo disse, nós devemos de alimentar dia a dia o lado espiritual. Se nós alimentarmos dia a dia o lado espiritual, o lado carnal vai definhando. Agora, se a gente perde a paciência, a gente está roubando a Deus, como disse o Espírito de Profecia. Nós roubamos a Deus no fato de não refletirmos o seu caráter. Aí a gente está roubando a Deus dessa virtude. No livro Mensagem aos Jovens, na página 91, diz o seguinte: talvez nos lisonjemos de estar isentos de muitas coisas que outros são culpados. Às vezes a gente tem essa fraqueza, né? Aquele lá é assim, ainda bem que eu não sou. Aí a gente fica se lisonjeando, achando que eu sou melhor do que aquela pessoa. Diz, mas se temos alguns pontos fortes no caráter e apenas um ponto fraco, existe ainda comunhão entre o pecado e a alma. Olha só, ó. Então, se eu posso me lisonjear que eu não tenho, vamos dizer assim, eu não falo, eu não me ire, eu tenho mais paciência do que fulano, que é esquentadinho. Tá? Eu posso ter outras virtudes, eu posso ter bastante virtudes, tá? Bastante pontos fortes de caráter. Mas se eu fraquejo num só, Satanás conhece aquele ponto fraco, que é mínimo. E aí já não temos mais comunhão com Deus, temos comunhão com o pecado. Olha só. Então, que a gente possa pedir a Deus dia a dia para que a gente tenha uma nobreza de caráter, que a gente busque a santificação por meio do Espírito Santo em nossa vida. No livro Desejar Todas as Nações, para nós encerrarmos, diz que a mais elevada prova de nobreza é um cristão... Não, a mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Então, olha só. Tendo domínio de si mesmo é uma grande nobreza. É um ponto forte de caráter. E Deus se preocupa com cada um de nós, assim como se preocupou com o irmão M, que ele tinha pontos fortes também de caráter. Ele tinha coisas boas que poderiam ser usadas por Deus se ele deixasse essas fraquezas, né, de lado. A fraqueza, a falta de mansidão, a falta de domínio. E ele reconheceu isso. E que a gente possa reconhecer, pedir a Deus para nos ajudar. Tem um ditado popular que diz, né, que não podemos impedir que um pássaro faça ninho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho sobre ela. Então, não precisamos brigar, precisamos sempre da ajuda de Deus. Então, a gente tem que ter firmeza daquilo que nós acreditamos, daquilo que estudamos na palavra de Deus como a verdade, cientes que temos tudo que Deus nos deixou. Não precisamos brigar com ninguém. Está sobrevoando sobre nós, sobre a nossa cabeça, querendo pousar, fazer a nossa mente, colocar coisas em nossa mente. Porque se buscarmos a palavra de Deus, sinceramente, como foi falado ontem no sermão, a gente buscando a santificação, nós vamos reconhecer quando o inimigo vir com tentações, sobrevoando sobre nossa mente, com pontos de doutrinas diferentes, com fantasias. A gente vai reconhecer que é o inimigo. Por quê? Porque a gente está estudando a palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, nessa semana, a mantermos, colocarmos em prática isso.
E quando viermos a ficar irados, falta de paciência, a gente olhe para o alto e veja Cristo. E lembre sempre que ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele continua o verso, encontrareis descanso para vossas almas. Então, a gente vai ter paz. Não vai ter aquela luta como o irmão M tinha, porque ele sabia que estava errado, mas estava lutando. E Deus o chamou e ele aceitou a se entregar. Então, quando aprendemos de Cristo, nós vamos encontrar essa paz. Que Deus nos ajude e nos abençoe, meus irmãos. Amém. Muito obrigado, irmã Lígia, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado por essa mensagem, uma mensagem importante, né? Estava aqui falando para a Jussara que eu acho que a mansidão tem muito a ver também com a humildade, né? A pessoa humilde, ela não faz questão de ter razão, né? Ela ouve também as pessoas que estão ao seu redor e procura manter a paz sempre, né? Então, é muito importante nós termos essa humildade de espírito e sermos mansos. É uma batalha, né? Para alguns é fácil, né? Vai da personalidade de cada um, né? Tem gente que ser manso é fácil, parece que já nasceu assim. E para outros é uma luta, né? Mas como em vários setores da nossa vida, nem todos nós temos as mesmas fraquezas, né? Mas com a ajuda de Deus tudo é possível a mudança. Agradeço muito a Lígia por essa mensagem. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade. Eu só queria ler Filipenses no capítulo 2, versos 5 a 8. Diz assim, de sorte que Jesus Cristo é o nosso espelho, né? Nós temos que buscar a perfeição em Cristo. E o texto diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então é só para reforçar, né? E o Cristo é o alvo a ser alcançado, né, por nós. É difícil? É. Mas para Deus não há impossibilidade. Quando a gente entrega, né, a gente realmente entregar o nosso coração a Cristo, essa transformação, ela virá. E a gente eu tomo por exemplo, né, a Cristo. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, né? Morreu daquele jeito, pregado numa cruz. E por cada um de nós. A obediência a Deus, ela deve ser de tal forma que seja espontânea, não seja uma coisa forçada. E assim também a questão do fruto do Espírito, né, que tu perguntou, né? Porque se a gente tem, como o Marcos leu aqui, a semelhança de Cristo, a mente de Cristo, o domínio próprio também vai ser uma coisa espontânea. A gente não, eu ainda tenho muita coisa para alcançar, né, para galgar nesse sentido. Mas essa é a meta, né? Ter a mente de Cristo. Mais alguém, irmãos? Então, vamos ter uma palavra de oração. A Lígia vai finalizar a reunião através de uma oração. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Grato, Senhor, por a oportunidade que tivemos de juntos estarmos reunidos de maneira com essa distância, pela internet, mas temos a impressão que estamos todos aqui, no mesmo local. E estamos dando em espírito e verdade. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, perdão pelas nossas faltas. Somos fracos, precisamos constantemente da ajuda do teu Espírito Santo, Senhor, em nossa vida, para que a gente possa ir se esvaziando do eu, do orgulho, da supremacia, que a gente seja humilde como Cristo ensinou a cada um de nós, que a gente seja manso, buscando sempre a santificação,
buscando sempre, Senhor, estar aptos para a entrada no teu reino, mas já foi paga por Cristo Jesus. Mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso sabemos e te pedimos essa ajuda na nossa vida diária, para que possamos dia a dia progredirmos na vida espiritual. Pedimos mais uma vez, ser com todos os pedidos que foram mencionados nessa noite. Tu sabes das nossas necessidades, dos nossos problemas. Toque, Senhor, em cada um, segundo a tua vontade e teu querer. E seja tudo, Senhor, para a tua honra e tua glória. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.